E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: existe um descanso. Um dos convites mais famosos de Jesus: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vivemos num tempo de estresse, muita gente cansada, oprimida, buscando em tantas coisas aquilo que Jesus nos oferece gratuitamente, o descanso. Ele diz: encontrarei descanso. Em Jesus nós encontramos descanso. Olha o que a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 4. Queria até que você registrasse isso aí na sua Bíblia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ele vem falando das conquistas de Josué e Davi, mas diz que ainda existe um repouso, ainda existe um descanso. Não é só conquistar, não é só vencer, existe algo a mais. Como diz o salmista no Salmo 91, os esconderijos do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse é o convite de Jesus: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos. Essa palavra descanso, sabá, sábado. E em Mateus 12:8, Jesus fala que ele é Senhor do sábado, ou seja, ele é Senhor do descanso. O descanso que o dinheiro não pode comprar, o descanso que a melhor férias que você pode planejar não pode estabelecer, esse descanso vem do Senhor. E tem uma revelação para nós aqui numa conversa de Jesus com os discípulos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Eles estavam ali atarefados, trabalhando, né? O ser humano gosta de atividade, na própria prática da religião. O ativismo religioso é algo que as pessoas falam: não, eu estou ocupado, estou pregando bastante, estou visitando, estou levando muita gente para Jesus, e fica assim atarefada com muitas coisas. E os discípulos estavam ali contando tudo para Jesus que tinha feito, a partir de Marcos 6:30. Depois que eles contaram tudo que tiveram feito, ensinando, alegres, né, por estar envolvido no ministério, Jesus disse a ele: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Jesus chamou eles a um lugar à parte. Aí eu quero dizer para você, nessa revelação da palavra, que muitas vezes o deserto é o lugar do descanso. Porque no deserto a gente depende totalmente de Deus. Eles estavam aqui alegres, eufóricos, porque eles estavam trabalhando, pregando, ministrando. Pessoas iam e vinham, muita gente, eles não tinham tempo nem para comer, uma vida tarefada. Isso hoje é uma vaidade. O homem gosta de dizer: não, eu tenho muitas ocupações, eu tenho muitas coisas para fazer, um dia para mim é pouco. E as pessoas se sentem assim eufóricas com o ativismo, quer seja profissional, quer seja religioso. Mas tem hora que Jesus quer que a gente faça não algo por Ele, mas Ele quer fazer algo por nós. Aí é preciso ter relacionamento, é preciso um lugar à parte, é preciso parar um pouco com o ativismo. E o deserto, se você for estudar a palavra deserto nas línguas originais, ela traz uma ideia de fala. Deserto é o lugar que Deus fala. Foi no deserto que Deus tratou com Moisés durante 40 anos. Foi no deserto que Deus tratou com Israel também mais 40 anos. Foi no deserto que Jesus, o próprio Filho de Deus, o Messias, foi preparado. Paulo foi tratado no deserto. E tantos outros. É um lugar de dependência total. Então Jesus tomou aqueles discípulos e levou para o deserto. Muitas vezes Deus toma a nossa vida e nos leva para o deserto. Como diz lá o profeta Oséias, né? Eu te atraí para o deserto. É uma profecia forte isso, né? O próprio Deus nos leva a esse lugar à parte, a esse lugar de deserto, para que possamos entender que a nossa dependência é dele, que temos que parar um pouco para ouvir a sua voz. O deserto é o seminário de Deus, é o lugar que Deus fala. Deus quer falar com você, Deus quer direcionar a sua vida. Deus não quer que você tenha apenas atividade religiosa, estar na igreja fazendo isso e aquilo. Olha Oséias 2,14. Portanto, eis que eu atrairei
E a levarei para o deserto e falarei ao coração. Lugar de total dependência. No deserto, o homem não é nada. No ativismo, o homem se sente importante, ele está fazendo, ele se acha importante porque ele faz algo, ele se destaca. Mas no deserto, ele depende totalmente de Deus. Não existe nada que ele possa fazer. É um lugar árido, é um lugar sem vida. E muitas vezes, como Jesus chamou os discípulos, como Jesus falou aqui com o profeta Oséias, Jesus traz a nossa vida para o deserto, para falar ao nosso coração, para ministrar ao nosso coração. E a Bíblia mostra muitas histórias de muita gente que passou pelo deserto. Mas eu quero frisar uma hoje especialmente com você, essa pequena mensagem. Quero falar de Agar. E Moisés era um homem muito grande, Paulo, Jesus, aí a pessoa pode achar, nossa, mas quem sou eu perto de Paulo? Olha só Gênesis 16, versículo 13. E ela, Agar, chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Sara mandou Agar embora 2 vezes. Nessa primeira vez, em Gênesis 16, ela estava grávida. Depois, em Gênesis 21, o menino Ismael já era grande. E Deus tinha um propósito em tudo isso. Muitas vezes nós não entendemos, mas Deus tinha um propósito. Abraão, um homem muito rico, despediu Sara com quase, despediu Agar com quase nada. Ele podia ter dado muitas coisas para ela. Ele era um homem muito rico. E ali, no deserto, Agar teve um encontro com Deus. Deserto é lugar de encontro. Deserto é lugar que Deus fala. Deserto é lugar que Deus se revela. Olha o que ela diz, o que Deus quer falar ao teu coração. Qual o nome? Ela não era uma judia, mas ela via Abraão e Sara falando desse Deus vivo. E ela disse, tu és o Deus que me vê. Ela estava dizendo, eu sei agora, Senhor, que o Senhor não vê apenas Abraão e Sara. O Senhor também está me vendo. E mais que isso, ela disse, o Senhor está me vendo e eu estou vendo aquele que me vê. Foi uma experiência, foi um encontro. Deus viu e ela viu. Em um encontro, isso acontece. Você vê a pessoa te vê, existe um relacionamento. E assim, quando esse encontro é com Deus, Deus muda tudo. Deus disse para ela que aquele menino Ismael seria uma grande nação, e isso é verdade. Os árabes são nações poderosas até hoje, descendência de Ismael. Então Deus tinha um plano. O deserto é o lugar que Deus te vê. Preste atenção nisso, para você que está ligado, para você que está passando pela prova, pelo deserto. Deserto é o lugar que Deus está te vendo e Ele quer que você veja Ele. Em Gênesis 21, na segunda experiência do deserto de Agar, Deus se revelou para ela de novo. Deus revelou o seu propósito. Deus falou com ela assim, Gênesis 21, 17. E Deus ouviu a voz do menino, enviou o anjo do céu e disse, Agar, não tenha medo, porque eu estou ouvindo a voz do menino. Levanta-te, pega o menino, porque farei dele uma grande nação. E abriu os olhos e ela viu um poço. Deus quer abrir os seus olhos e mostrar para você que existe um poço de águas vivas no meio desse deserto. Deserto é lugar de descanso. Ele quer levar você a uma experiência diferenciada com Ele. Dependência total. No deserto não tem fartura, é verdade, mas tem a provisão. É Deus que guarda, é Deus que cuida, é Deus que sustenta. E hoje, essa pequena mensagem Deus quer falar ao seu coração. Deus está te vendo, mas Deus quer que você veja Ele. É um encontro. E o deserto é o lugar desse descanso. Existe um descanso ainda para o povo de Deus. As vitórias não são apenas as conquistas e as bênçãos.
O Evangelho é muito mais um relacionamento, intimidade. Deus está te chamando a um lugar secreto, a um lugar de descanso, ainda que seja no deserto, como ele falou com o profeta Oséias. Eu te atraí ao deserto e falei o teu coração. Deus quer falar ao teu coração. Deus quer se revelar a você. Deus quer que você entenda que Ele está te vendo. Mas Ele quer que você o veja. Que os seus olhos se abram. Que você saia do ativismo religioso para viver uma experiência real, genuína, verdadeira, viva com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pare e pense. E muito mais Deus vai falar ao seu coração. E essa pequena mensagem sendo bênção na sua vida, você pode compartilhar ela à vontade nas suas redes sociais. Existe um descanso, existe um lugar que Deus quer falar ao seu coração.